Oi, gente, deixa eu ler um negócio aqui de Pockets para vocês. Eu copiei para não errar na fala do autor. As pessoas precisam saber que não de outro lugar, mas do cérebro, vem a alegria, o prazer, a felicidade, o arrependimento, o sofrimento e a lamentação. Ou seja, nós estamos falando aí de um cara de 300, 400 anos antes de Cristo, não sei, né? Um dos pioneiros aí da medicina. E aí a gente vê que numa época onde o cara não tinha exame de imagem, não tinha exames, avaliação bioquímica laboratorial, teste genético de polimorfismo, ele tinha a clínica soberana para poder fazer a avaliação das coisas. E numa época dessa, o cara já consegue entender que na mente é muito legal, que as emoções elas são trabalhadas no cérebro, velho. Isso é muito legal. Você pega nessa época um cara que começa a entender que todo o processo emocional, todo o processo, né, que a gente trabalha na cabeça, ele é guiado por um aspecto físico, químico, biológico, que vai desenrolar na produção de uma série de neurotransmissores. Porque se você está falando de emoção, se você está falando de sentimento, existe uma série de neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, né? Serotonina, melatonina, que tem esse pulso do sistema nervoso central. Então onde eu quero chegar? Um cara nessa época já começando a entender, e hoje, né, a gente sempre tinha a questão de associar sentimento a coração. Não, nós temos uma produção de neurotransmissores, é tudo a nível cerebral, né? Você tem poucas relações de outros locais. Sim, tem, mas a questão do cérebro, da emoção, ela é extremamente importante. E o cara nessa época já podendo trabalhar isso aí. E onde eu quero chegar? Em todos esses processos de emoção, sentimento, tomada de atitude, região das amígdalas, do neocórtex, você vai ter que ter produção de neurotransmissor, você vai ter que ter produção de hormônio. E aí entra uma coisa que eu acho muito legal, que eu sempre falo na minha aula de neuronutrição, que é o seguinte: na hora de você produzir, existe o fator externo, existe o fator interno, existe a questão de você se relacionar consigo mesmo, com o ambiente, tudo, mas todo o processo de manifestação de sentimento, ele é monitorado por hormônio. E aí entra a questão, como é que a cabeça tem elementos, matéria-prima para produzir esse hormônio? Então a gente tem que começar a pensar, onde na nutrição a gente sempre trabalha. Deixa eu colocar isso aqui para não dar reflexo. É onde na nutrição a gente sempre trabalha. Eu sempre me preocupo com isso, entender as emoções, tá? Mas como é que você trata esse cérebro? O cérebro sofre, ele é vulnerável à oxidação de peróxido de nitrito, que é um radical livre que trabalha muito com comprometimento vascular. Como é que a sua bainha de mielina está sendo produzida? Você precisa de vitamina B6, você precisa de vitamina B12 para mielinização, você precisa de ômega 3, DHA. Como é que está sendo a oferta de carboidrato? Células da glia, elas usam carboidrato, elas usam glicose, colesterol, ou seja, faz parte da nutrição fornecer esse suporte, essa matéria, essas substâncias químicas, para que esse cérebro consiga trabalhar essas emoções de maneira otimizada. Então, quando a gente fala de neuronutrição, é importante a gente entender, sim, todo o processo cognitivo, mas entender todo o processo externo, né? Isso aí é fundamental. Hoje as pessoas estão falando demais, que estão se sentindo pressionadas por ficar em casa, mas é longo esse papo, na verdade. Mas eu quis chamar a atenção aqui, pegando de Hipócrates, como é que o cara, há tanto tempo, já consegue fazer uma associação de como que o cérebro, o sistema nervoso central, isso é a neurociência trabalhando, né, gente? Ela vai usar elementos para produzir isso aí. Claro, eu achei interessante que ele usa toda a diferença entre alegria, felicidade, porque há uma diferença, né? Muitas vezes as pessoas acham que tristeza é a ausência de felicidade, não tem nada a ver, tá? Você pode ter sensação de tristeza sem se desconectar da sua sensação de ser feliz. É uma outra coisa que depois a gente vai conversar, que eu converso muito até com os pacientes também, em relação à questão de conflito com o alimento, a sensação de tristeza, a sensação de alegria, ser feliz. Essa história é longa, mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, o cara, o Hipócrates, né, Hipócrates falando da questão da produção do trabalho
que o sistema nervoso tem, que o nosso cérebro tem para produzir nossas emoções, mas entender que essas emoções elas são mediadas por neurotransmissores e esses neurotransmissores eles usam elementos da nossa dieta para poder serem expressos, tá bom? E presta atenção aí, alimentação com antioxidante para você reduzir essa peroxidação, essa ação de peróxido nitrito, fornecimento de vitaminas do complexo B, ter uma dieta balanceada, isso tudo é importante para que seu cérebro possa manifestar essas emoções que ele está sendo condicionado a fazer, tá bom? Valeu!